Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero abrir a Bíblia essa noite para que possamos compartilhar uma palavra com os irmãos no Salmo 127, amém? No Salmo 127 eu quero compartilhar com os irmãos essa noite uma palavra a respeito de família. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos falar sobre família essa noite. Hoje é dia dos pais. Há muito tempo Deus ele tem colocado esse desejo no meu coração de ministrar uma palavra específica para a família. Eu quero compartilhar com você esse salmo. É um salmo que foi escrito por Salomão, né? Salmo 127. É um salmo que foi escrito por Salomão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler, vamos fazer algo inédito hoje. Nós vamos ler 2 salmos. Vamos ler o Salmo 127, que é do 1 ao 5. E também vamos ler o Salmo 128, que é do 1 ao 6. Vamos ler esses 2 salmos e ministrar de maneira expositiva uma pregação nesses 2 salmos que falam a respeito do mesmo assunto. Um é a continuidade do outro, e ambos foram escritos provavelmente por Salomão. Quem localizou o texto, diga: eu amo a Bíblia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados enquanto dormem. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o teu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Bem-aventurado, agora o Salmo 128, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas da oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e paz sobre Israel. Glória a Deus. Queridos, a família é o maior projeto de Deus. Talvez o maior propósito de Deus seja a salvação, mas o projeto, o planejamento de Deus, o maior deles é a família. A família foi a primeira instituição de Deus criada aqui na terra. Antes de Deus criar o Estado, antes de Deus criar até mesmo a igreja, Deus criou a família. E todas as instituições existentes hoje, elas emanaram da família. Elas só existem por causa da família. Se não existisse família, hoje, uma família tradicional, conforme os parâmetros de Deus, a existência humana estaria ameaçada. Eu vou lhe dar um exemplo. Se tivéssemos apenas 2 homens e uma criança do sexo masculino hoje na Terra, o máximo que a humanidade iria durar seria um prazo de 50 a 100 anos. Mas se deixássemos uma única família, um marido, uma esposa e uma criança,
a humanidade não estaria ameaçada, porque eles iriam multiplicar e encher a terra. É por isso que a família ela tem uma importância, irmãos. Ela tem essa importância. A sociedade depende dela, a igreja depende dela. Seguindo essa lógica, se eu quero destruir a sociedade, a quem que eu vou atacar? Seguindo essa lógica, se eu quero destruir a igreja, a quem eu devo atacar? A família. É a família que o inimigo, sabendo da sua importância, o nosso adversário, ele sabe muito bem da importância que tem a família. É por isso que ele não mede esforços, estratégias para desestabilizar a família, para atacar a família, para destruir a família, que é o maior projeto de Deus na existência da face da terra. E toda família, irmãos, ela se origina de um casamento. E em Gênesis capítulo 2, verso 24, Deus ele vai realizar o primeiro casamento. E nesse ensejo, ele vai inaugurar esse projeto sublime chamado Maria, chamado família. E é justamente nesse casamento que a primeira família da Bíblia e da história ela vai se originar. Deus vai estabelecer aqui no verso 24 de Gênesis, no capítulo 2, os 3 pilares que sustentam um casamento, para que esse casamento se torne uma família. Que pilares são esses? O primeiro pilar, se você acompanhar comigo o verso 24, vai nos dizer o seguinte, né? Deixará, portanto, o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. O primeiro pilar que eu quero destacar aqui é o pilar em que o casamento ele deve ser heterossexual. É um princípio básico estabelecido por Deus, de que o homem deixará o pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher. Casamento, segundo Deus, é entre homem e mulher. Irmão Humberto Júnior, e o casamento gay? O casamento gay é invenção humana. Não foi Deus que inventou, foi o homem que inventou. E essa sociedade pós-moderna em que estamos vivenciando, ela tenta de qualquer forma tentar legalizar o casamento homossexual. Tanto a união entre 2 homens, como a união entre 2 mulheres. Você tem visto aí, nas mídias, nas redes sociais. Você tem visto. E a desculpa que se dá é de que é possível. Olha só a justificativa que é dada por esses especialistas do gênero sexual humano. A desculpa deles, a justificativa, é de que é possível 2 pessoas do mesmo sexo se amarem. E eles chamam a união conjugal entre pessoas do mesmo sexo de amor. É isso, essa é a desculpa. Não, nós temos que deixar eles, porque nós temos que amar. Isso também é amor. As lésbicas se casarem, isso é amor. Os homossexuais se casarem, isso é amor. Isso não é amor, irmãos. O pós-moderno ele vai chamar de amor, mas a Bíblia, em Levítico capítulo 18, verso 22, vai chamar de abominação. A Bíblia, em Gálatas capítulo 5, verso 19, vai chamar essa união de obra da carne. A Bíblia, em Romanos capítulo 1, verso 24, vai chamar a relação homossexual de imundícia. A Bíblia, em Romanos capítulo 1, verso 26, vai chamar a relação homossexual de paixão infame. Não é amor. É qualquer uma dessas outras coisas, menos amor. Porque o casamento, um dos pilares que sustentam esse sustentáculo da família, é que ele deve ser um relacionamento heterossexual. Amém? O segundo pilar é que o casamento ele deve ser também
monogâmico. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Não é as suas mulheres, é a sua mulher. É monogâmico. Um homem e uma mulher. Deus não é a favor da poliginia. O que é a poliginia? A união de um homem com muitas mulheres. Deus não é a favor da poliandria. O que é a poliandria? É a união de uma mulher com muitos homens. Deus não é a favor disso. Mas o Alberto Júnior, na Bíblia tem homens aí que tinham muitas mulheres. Salomão tinha 1000 mulheres. Davi tinha muitas mulheres. Como é que fica isso? Queridos, nós não podemos confundir a leitura preceitual da Bíblia com a leitura narrativa. Quando a Bíblia apresenta a história desses homens, não necessariamente a Bíblia está concordando com elas. Pelo contrário, a Bíblia está apresentando o erro desses homens em ter se casado com muitas mulheres, e a Bíblia vai mostrar a consequência que isso vai provocar. Olha o que aconteceu com Salomão. Ele casou com 1000 mulheres, mas não conseguiu amar nenhuma delas. Sabe por quê? Porque o coração do homem, ele só tem espaço para uma única mulher. Deus fez o coração do homem com um único espaço, exclusivo, capaz de caber apenas uma mulher. Davi teve muitas mulheres, mas a espada nunca se apartou da casa dele. Por quê? Porque ele praticou coisas terríveis, cobiçou, pecou, adulterou. A leitura preceitual da Bíblia, o que Deus ensina como mandamento, é que o casamento ele é monogâmico, é entre um homem e uma mulher. E não apenas nessa passagem, como também nos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, verso 17. O último mandamento é que o homem ele não deve cobiçar a mulher do seu próximo. Não são as mulheres, é a mulher do seu próximo. Apenas uma mulher. Porque onde há divisão de sentimentos, há também uma grande crise no casamento. Porque o coração do homem, repito, foi feito para amar exclusivamente uma única mulher. E aqui existe o outro lado da moeda, né? Porque nós queremos usar o homossexual como um bode expiatório. Eu detono o homossexual, eu falo mal do homossexual, mas o adultério, a poligamia, o casamento com muitas mulheres, eu faço vistas grossas e já trato como se fosse uma situação normal, que não é. Da mesma envergadura em que o homossexualismo é pecado, a promiscuidade, o adultério também é pecado. A mesma envergadura que o homossexual ele é rejeitado por Deus, não por ser pessoa, mas por causa do pecado que pratica, o adúltero está na mesma condição. O terceiro pilar que Deus deixa como preceito, ainda nesse verso 24, é que o casamento ele é monossomático. O que é isso? É a soma de dois que se tornam um. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. E essa conjugação carnal, ela se dá através do ato sexual. É quando os dois se casam, fazem os votos e vão para a lua de mel. Na lua de mel, na conjugação carnal do ato sexual, é que ambos se tornam uma só carne. Não são mais dois, agora são um. É por isso que o sexo ele está totalmente restrito ao casamento. E quando feito antes do casamento, já se torna pecado, já se torna o pecado da fornicação. Quando feito fora do casamento, se torna outro pecado, o pecado do adultério. Quando feito nem antes, nem fora, mas sem compromisso, faço com um, faço com o outro, faço com aquele, a Bíblia já chama de prostituição. Então o sexo só é sexo, segundo a Bíblia, se estiver nas balizas do casamento.
E Satanás sabe muito bem disso. E é desse jeito que ele vem destruindo os pilares do sustentáculo da família. Tem muita gente olhando só para o homossexualismo. Não, os homossexuais estão querendo destruir a família. Não é só os homossexuais, não. Os adultérios também estão destruindo as famílias. A promiscuidade também está destruindo as famílias. Não vamos pegar o homossexual como um bode expiatório, não. Tem muita gente também praticando coisas terríveis, destruindo os pilares da família, banalizando a sociedade e acha que está de boa, acha que está numa boa, porque não é homossexual, meu querido. Pior do que o homossexual, que muitas das vezes sabe do erro que está praticando, é aquele que está cometendo pecado e acha que está tudo bem. Aí é que mora o perigo. Satanás, ele quer destruir esses pilares, irmãos. Ele quer que o casamento seja homossexual ao invés de heterossexual. Ele quer que o relacionamento do casamento seja poligâmico ao invés de monogâmico. Ele quer banalizar a moralidade do homem na promiscuidade sexual, na prostituição, a fim de que o casamento não seja mais uma relação monossomática, seja algo banalizado. O sexo seja livre, sem barreiras, sem tabus, sem medo. E dessa forma, queridos, os pilares estão sendo chacoalhados, destruídos, e a família está a cada dia perdendo o seu valor. E qual que é a nossa missão diante disso, irmão Alberto Júnior? A nossa missão como povo de Deus, regenerado pelo sangue de Jesus, é mostrar para essa sociedade que está em decadência moral qual é o verdadeiro modelo preceitual de Deus para a família. Aleluia. De que forma? Obedecendo a palavra de Deus, vivendo em santidade e amor, de maneira irrepreensível. Se eu não sou casado ainda, eu não posso estar fazendo sexo com todo mundo. Eu tenho que me reservar para o casamento. Se eu sou casado, eu tenho que ser fiel à minha esposa e não posso estar fazendo sexo com uma e com outra. Se eu sou homem, eu não posso enveredar para o caminho do homossexualismo. Se eu sou mulher, eu não posso enveredar para o caminho do lesbianismo. Devemos fazer a diferença, não nos amoldarmos com a forma desse mundo, mas não nos conformeis com este mundo. Aleluia. Mas transformai-vos a cada dia a vossa mentalidade, a fim de que possam perceber qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida. Que pode dar um glória a Deus. Se tiver difícil dar um glória a Deus, diga um ai, aleluia. Mas glorifica o nome do Senhor Jesus, amém? Ditas essas verdades, irmãos, olhando para esse texto, eu quero destacar o texto que fizemos a leitura. Essas palavras foram apenas introdutórias, para que não possamos cair de paraquedas no tema família. Ditas essas verdades, eu quero destacar no texto que fizemos a leitura as 4 fases de uma família, amém? E a primeira fase que eu quero destacar está no verso 1 e verso 2 do Salmo 127. Deixe sua Bíblia aberta e acompanhe comigo, por favor. Olha o que diz o verso 1 do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados enquanto dorme. A primeira fase da família eu quero chamar de casamento. Essa é a primeira fase. Qual a base do casamento, irmão Alberto Júnior? A base que me leva a casar, a base do meu casamento não deve ser o amor. A base do seu casamento deve ser Deus. Por que não deve ser o amor, irmão Alberto Júnior? Porque o amor esfria. O amor perde a sua intensidade.
Ele perde o combustível da paixão no decorrer da caminhada. A beleza que fez com que você ficasse apaixonado com 10 anos, irmão, de casamento, 5 anos. Você acha que eu tinha essa barriguinha aqui? Não tinha nada, irmão. Minha barriguinha era um tanquinho. Então o tempo ele vai passar. E aquilo que fez você se apaixonar, vai passar rapidinho. Rapidinho, irmão. Os quilinhos vêm. A liberdade de alimentação desregrada por conta do trabalho vem. E você vai perdendo a beleza, vai perdendo o encanto, os sentimentos vão esfriando, vão diminuindo. E se o seu casamento tiver sido baseado, tiver como base o amor, o sentimentalismo, vai ser como uma casa construída em cima da areia. A primeira tempestade que vier, irmão, tchau casamento, tchau família. É isso que tem acontecido. É por isso que muitos divórcios têm acontecido, irmãos. Principalmente até dentro das igrejas. 50% dos divórcios hoje, estava vendo um dado que por dia se divorciam cerca de 1.000 pessoas por dia no Brasil. E 50% dessas pessoas, desses casamentos, são casamentos de profissão de fé evangélica. Hoje o divórcio chegou à esfera episcopal. Pastores estão se divorciando. Diáconos estão se divorciando. Líderes religiosos estão se divorciando. Padre não, porque padre não casa, né? Mas líderes religiosos estão se divorciando por quê? Porque não, apesar de serem evangélicos, não colocaram Deus como a base do casamento. Colocaram o amor, colocaram o sentimento, colocaram a beleza. Casamento é propósito, é projeto de Deus. Aleluia. Não é um sentimentalismo humano que brota no seu coração, não. É um propósito divino, irmão. É um compromisso que você faz diante do altar com Deus. E ele tem que ser a base. Porque quando a paixão for embora, quando os quilinhos vier, se ele continuar sendo a base, irmão, é como se o seu casamento estivesse firmado na rocha. Pode vir a tempestade, pode vir a dificuldade, pode vir a adversidade, mas o seu casamento não é abalado, ele é sustentado de pé, porque a base dele não é o amor, a base dele é Deus. Aleluia. Aleluia. Então, jovem, você que pretende casar, saiba de uma coisa: a base do seu casamento deve ser Deus. É Deus. Porque se for Deus, quando vocês estiverem em crise, Ele resolve a crise. Quando um estiver fraco, Ele fortalece. Quando um estiver pensando em cair, Ele levanta. E quando todos disserem que o seu casamento está destruído, Ele vem e restaura, porque Ele é Deus. É assim que Ele faz. Segundo aspecto aqui que eu observo nessa primeira fase da família, estamos na primeira fase ainda, está na parte B do verso 1, que vai dizer: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O primeiro aspecto do casamento é a base. O segundo aspecto é a confiança. Porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vai vigiar o sentinela. Não confie nos sentinelas, irmãos. Confie em Deus. Quem são os sentinelas? Aqueles que vigiam o seu casamento. Aqueles que vigiam o seu relacionamento. E não vai faltar não. Não vai faltar uma pessoa, um sentinela, para ficar observando você, interpretando como você se comporta. Se uma mulher foi falar com um homem, a pessoa já aumenta e diz que ele estava na cama com ela, viu ele entrando no motel. Se a pessoa, o homem foi resolver um problema com a sua mulher, do trabalho, vão inventar 1000 histórias. Então não confie nos sentinelas. Confie em Deus. Porque se não for Deus que guardar o coração do teu esposo, em vão o sentinela vai estar trabalhando.
Você tem que orar: Deus, guarda o coração do meu esposo da infidelidade. Confie em Deus, não vá confiar no fuxiqueiro, não. Não vá confiar no presepeiro, não vá confiar no invejoso, que muitas das vezes chega só azedando, inventando mentiras para tentar desestabilizar o seu casamento. Cuidado com isso, meu irmão. Cuidado com isso, meu irmão. Se o Senhor não guardar o teu coração, em vão vão vigiar esses fofoqueiros e sentinelas da vida. Ilustrando essa minha pregação, eu lembro de uma história, né? O meu pai está aqui e eu tenho uma irmã que é especial. A minha irmã, ela não fala, ela não entende muita coisa, o cérebro dela é como se fosse criança, mas ela tem 25 anos e ela gosta muito de passear. 27 anos, perdão. Minha irmã tem 27 anos, rapaz, eu estou ficando velho, a minha irmã não, que eu esqueci. Então, queridos, a minha irmã tem 27 anos e ela gosta de passear, é uma das diversões dela. E certa vez, quando meu pai ainda não tinha carro, ele foi passear com a minha irmã ali no centro. E a minha irmã inocente, ela se agarra assim como se fosse realmente uma namorada. Ela estava agarrada com meu pai, e meu pai andando, passeando, normal. Deixa eu lhe contar. Uma esposa de um dirigente de uma igreja, de uma determinada igreja, no mesmo dia chegou aqui na minha casa, na nossa casa, né? E veio falar com a minha mãe: irmã Rosa, pelo amor de Deus, eu vi o seu esposo com uma menina bem novinha na garota. Ela ia tão agarrada nele que eu acho que ele está vindo para algum encontro, alguma coisa. Olha só, querido, se a minha mãe tivesse confiado nos sentinelas, ainda bem que a minha mãe não confia nos sentinelas, ela confia em Deus. Porque se Deus não guardar o coração do meu pai, em vão vão vigiar os sentinelas e fofoqueiros da vida. Então, muito cuidado com esse aspecto. O terceiro aspecto do casamento é a segurança. Onde deve estar a sua segurança? O verso 2 vai nos dizer o seguinte: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados enquanto dormem. O que esse texto quer nos dizer? Esse texto está falando das pessoas que depositam a segurança do seu casamento no dinheiro. Porque são pessoas que trabalham, levanta cedo, dorme de madrugada, trabalha no sábado, trabalha no domingo. Eu tenho que trabalhar porque eu tenho que fazer um pé de meia para fazer a faculdade dos meus filhos, para construir a minha casa, para comprar a minha Hilux, comprar o meu Corolla. Então ele trabalha e deposita toda a segurança dele no dinheiro, esquece de Deus. E sabe o que acontece? Com 10 anos de casado, ela vai olhar para o seu esposo e vai achar que está com um estranho, porque eles trabalham tanto que nem tempo para desfrutar do que ganham eles têm. Trabalham tanto que não tem tempo sequer para se assentar na mesa no almoço e fazer uma refeição. Trabalham tanto que enquanto um está saindo do trabalho, o outro está voltando, e eles não têm tempo sequer para tomar um café com pão de manhã. O pão que ele vai tomar é esse pão aqui do verso 2, o pão de dores. Que ele acorda cedo, o marido já tem saído, e a mulher está ali comendo pão de dores, sozinha. Por causa da ânsia, da segurança depositada no dinheiro. Inútil vos será, irmãos. Muitos casamentos têm se destruído por causa disso. O camarada conquista casa, conquista riqueza, conquista iate, mas como não tem uma espiritualidade ativa, vive um vazio existencial, onde ele procura preencher com outras mulheres, onde ele adquire doenças. Eu conheço muitos casamentos que, embora sejam muito ricos, não são felizes, porque são como se fossem dois estranhos. Não tem tempo para desfrutarem juntos daquilo que estão produzindo com as suas mãos. Enquanto isso, os amados de Deus, eles recebem enquanto dormem. Os amados de Deus, eles trabalham regularmente. Os amados de Deus não confiam no dinheiro, eles confiam em Deus. Eles trabalham, mas eles têm um Deus que é dono do ouro e da prata. Então
eles trabalham o básico, à noite vão à igreja, fim de semana tiram um dia para estarem com seus filhos numa praia. E aí eles buscam o reino de Deus em primeiro lugar. E Deus supre as suas necessidades básicas da vida. Aleluia. Aos seus amados dá enquanto dormem. Então deixa eu dizer uma coisa para você que pretende casar. Era para ser uma palavra para casado, mas tem muitos aqui que pretendem casar. Deixa eu logo guardar essa minúcia no seu coração. Não deposite a sua segurança no dinheiro. Trabalhe, mas busque o reino de Deus em primeiro lugar. E as necessidades básicas da sua vida serão supridas em Cristo Jesus. Filipenses 4,19 diz que Deus suprirá todas as nossas necessidades para a glória do seu nome. Dita essa primeira fase, nós iremos agora entrar para a segunda fase da família. A primeira fase é o casamento. A segunda fase da família eu quero chamar de reprodução. Acompanhe comigo o verso número 3 até o verso 5. Olha o que a Bíblia nos diz. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do teu ventre o vosso galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Casamento pelo casamento, aquele que casa só por casar, aquele que casa sem o desejo de ter filhos, um casamento pelo casamento, ele não passa de uma masturbação sofisticada e cara. Porque o projeto de Deus na tua vida não é legalizar a sua relação sexual no casamento. O projeto de Deus na tua vida é instituir família, é reprodução. Não existe família sem filhos, irmão. É necessário que o casamento ele produza e reproduza filhos conforme a sua imagem e conforme a imagem de Deus. Crescei, multiplicai, enchei a terra. Foi esse o mandamento de Deus para Adão e Eva. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos vivendo em um tempo em que o jovem, ele não pensa sequer em casar. Que dirá ter filhos? Mas por que o jovem não pensa mais em casar hoje? Eis o dilema. A grande verdade é que os jovens hoje, eles não têm mais capacidade para amar e cuidar de uma mulher. Então eles preferem ficar solteiros. Eles não têm essa capacidade. Se eu for casar, eu vou ter que me estressar, eu vou ter que cuidar da mulher, sustentar a mulher. É tão bom ficar aqui solteiro. Você como o apóstolo Paulo. Você como Jesus. Jesus casou, irmão. Tem uma noiva aqui esperando ele. A igreja é a noiva de Jesus. O apóstolo Paulo não casou, mas a vida dele era dedicada exclusivamente à obra de Deus. Aleluia. Então se você quiser ser como o apóstolo Paulo, você vai ter que ralar o seu joelhinho um pouquinho. Então é melhor você casar do que você usar essa justificativa do apóstolo Paulo para simplesmente estar solteiro na praça. Sou solteiro. Posso ficar com uma, posso ficar com outra, posso iludir essa aqui e deixar ela aos meus pés. Eu vou ficar solteira, eu vou ficar aqui no Instagram, batendo foto, bater uma foto bem sensual, para o bando de abestado vir falar no meu direct, e aí eu deixar eles aos meus pés e mostrar para minhas amigas, olha aqui o tanto de abestado que são afim de mim. Provocar o desejo sexual nas pessoas é lascívio. Então o propósito de Deus para a sua vida como jovem é casamento e família. É o maior projeto de Deus na face da terra. Então crie responsabilidade, seja homem. Crie capacidade, irmão. Busque se capacitar, busque
uma masculinidade bíblica para a sua vida. Senão logo logo você vai ficar para titio. E aí a galera não perdoa. E uma coisa feia, irmão, é um cabra velho. E 40 anos debaixo da saia da mãe. Não tem coisa pior do que isso. É ridículo, irmão. É inaceitável essa situação. Se tiver um aqui, eu vou orar para Jesus pegar ele já. Eita Jesus, ainda bem que aqui não. Mas em outras igrejas que temos andado por aí, é só o que temos visto. Os jovens aqui estão se preparando aí, estão noivando, estão estudando para casar. Tem uns aí que já estão de 40 dias de propósito para Deus enviar varoa. E eu creio que Deus vai abrir as portas. Meu Deus, glória a Deus, que pode glorificar o nome do Senhor. Ficou melhor, né, irmão? Se casar tá difícil, imagine ter filhos, irmão. Porque o casal casa, aí ele pensa o seguinte: pai, vamos ficar assim mesmo. Esse negócio de ter filhos. De ter filho, rapaz, dá dor de cabeça. Uma senhora que disse assim: quem é que tem a coragem de fazer filho no meio de uma pandemia dessa? Eu fiz. Minha filha aí vai nascer e foi feita no meio da pandemia. Para que é melhor, irmãos? Tempo para conversar, para namorar, né? Se desvencilhamos aí um pouco aí no isolamento social, e foi bênção de Deus para a minha vida. Glória a Deus. Mas tem muitos casais que não pensam nisso. Excluem totalmente a hipótese de ter filho. Mas sabe por quê? Eu vou lhe dizer o porquê. Porque não querem viver para os interesses dos outros. Querem viver somente para os seus próprios interesses. Porque ter filho, irmão, é excluir os seus interesses próprios para viver pelos interesses dos filhos. E nem todo mundo está disposto a isso. Sabe por quê? Porque a maioria só pensa em satisfazer o seu próprio ego. Só pensa em alimentar os seus próprios desejos. Só pensa em alimentar os seus próprios anseios, as suas necessidades, a sua carência, meu querido e minha querida irmã. Vamos passar para a segunda fase. É tempo de reprodução. E eu vou te dizer o porquê ter filho é uma bênção. Eu vou lhe dar 3 motivos. Olha o que o texto vai dizer. Por que nós temos que ter filhos? Por que os filhos são uma bênção? Em primeiro lugar, na parte A do verso 3 vai dizer que os filhos são herança do Senhor. Filho é herança. O que é herança? Herança é aquilo que você recebe, que os filhos recebem quando os pais morrem. Nesse caso aqui, o nosso pai que está nos dando a herança, ele nem morreu, nem vai morrer. É como o pai do filho pródigo. Na verdade, ele é o pai do filho pródigo. Ele deu a herança, mesmo sem ter morrido. Porque ele é bom. Da mesma forma somos nós. Deus antecipou a nossa herança. De que forma? Nos dando filhos. Os filhos são herança do Senhor. Você não precisa esperar o seu pai morrer. Ele antecipa a sua herança te dando filhos. Filhos é bênção, irmãos. Sabe por que filho é bênção? Verso de número 3. E o fruto do ventre, o vosso galardão. Sabe o que é galardão? É o prêmio que uma pessoa espera receber por causa do seu esforço. A Bíblia diz que no céu, aqueles que se esforçaram terão galardões especiais. Na empresa, o vendedor de destaque, ele recebe um prêmio, um galardão. E Deus, ele nos deu a possibilidade de antecipar esse galardão na terra. Quem são os galardões? O fruto do nosso ventre. Os filhos são o prêmio antecipado de Deus para o homem, para a mulher, para o casamento e para a família. E em terceiro lugar, os filhos, eles são flechas. O verso 4 vai dizer que como flechas nas mãos de um homem poderoso, assim são os filhos da tua mocidade. E olha aí, ó. Bem-aventurado o homem que enche deles. É por isso que antigamente eu acho que o povo cria mais na Bíblia, irmão.
Porque só lá na casa do Israel ele estava me dizendo hoje que são 10 filhos. Né? Hoje em dia os casais não querem ter sequer nenhum. Naquela época era 10, 15. Sabe por quê? Porque ter filhos naquela época era como ter um exército em casa. Ninguém mexia. Ninguém entrava. Ninguém ousava mexer com um, porque mexer com um era como mexer com 10. A Bíblia compara os filhos como flechas nas mãos de um homem poderoso. A flecha era a arma de guerra mais forte da antiguidade. Não tinha bomba atômica, não tinha escopeta, não tinha 12, não tinha ponto .40 e nem ponto .50, muito menos metralhadora. Era na base da flecha mesmo. E os homens poderosos, eles usavam flecha. É isso que o texto vai nos dizer. E os filhos, eles são como essas flechas nas mãos dos pais. Eles têm que lançar a flecha no alvo certo. São armas poderosas. Os nossos filhos são armas poderosas nas mãos de Deus, quando encontram o alvo certo. Joel 2,28 vai dizer que os nossos filhos, eles profetizarão. Sabe por que os nossos filhos são como flechas? Porque eles serão os profetas dessa geração. Como flechas acertando um alvo, assim serão os nossos filhos vivendo os propósitos de Deus na terra. Então mude a sua concepção sobre filhos hoje. Olhe para sua esposa aí, ou sua namorada, ou sua noiva, e diga assim: mulher, homem, vamos ter filho. Eita, Jesus, é forte. Quem vai ser o pai de muitos filhos aqui? Olha aí. É por isso que hoje no culto aqui só tem 4, chegou o Tiago agora 5. Apenas 5 homens estão tendo o privilégio de comemorar o Dia dos Pais como pais. Se os nossos pais não tivessem tido nós como filhos, fossem egoístas como muitos da nossa geração, talvez nós não teríamos nascido e não estaríamos aqui hoje para contar a história. Mas ainda bem que os nossos pais, eles não foram covardes como muitos e ousaram ter filhos. E nós somos a herança do Senhor, o galardão do Senhor e flechas nas mãos do Senhor, que hoje estão acertando o alvo e vivendo os propósitos de Deus na terra. A terceira fase do casamento, irmãos. Primeira fase, casamento. Segunda fase, reprodução. Terceira fase de uma família é a manutenção. Acompanhe o 128 agora, verso 1 ao 3. Olha o que vai nos dizer a Bíblia. Aquele que teme ao Senhor e anda nos... Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das suas mãos, feliz será, te irá bem, a tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas da oliveira ao redor da tua mesa. Eita, um monte de comedorzinho de rapadura. Meu Deus. Queridos, o que vai manter a igreja, a família, como um projeto de Deus na terra? O que vai manter? Precisamos compreender isso. Porque casar é fácil, ter filhos é fácil. O difícil é, depois de ser projeto, manter o projeto. O difícil é a manutenção da família, principalmente como um projeto de Deus na terra. O que é necessário? É necessário, para que possamos ser família, projeto de Deus, nós entendemos, compreendemos qual é a nossa função dentro desse projeto. Qual a função do homem? Qual a função da mulher? Qual a função dos filhos? O texto vai nos ensinar essas verdades. Primeiro, a função do homem. A função do homem é temer ao Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. É esse o verso primeiro. O que é temer ao Senhor, irmão Beto? Eu vou ter medo de Deus agora, eu não vou mais nem orar de tanto medo que eu tenho dele. Não. Temer ao Senhor não é ter medo de Deus. Temer ao Senhor significa odiar o pecado. É isso que a Bíblia vai dizer em Provérbios 8, verso 13. Quando eu odeio o pecado, é por causa do meu temor a Deus. Então qual que é a função do homem na família? Odiar o pecado.
conservar a sua integridade e a sua reputação. Se mantém irrepreensível. Esse é o papel do homem da família. Porque se o homem for amante do pecado, se o homem for amar os prazeres, se o homem for amar o adultério, irmão, ele mesmo destruir a sua própria família. E depois vai querer colocar a culpa no diabo, e o diabo, coitado, vai pensar, rapaz, tudo é minha culpa. Não. A culpa foi do homem que não temeu ao Senhor, não cumpriu a sua função, preferiu viver na promiscuidade, ele mesmo, com suas bebedeiras, com a sua violência contra a mulher, com a sua falta de trato com os filhos, destruiu a sua família com as suas próprias mãos. Por isso que eu digo, casar é fácil, ter filho é fácil. O difícil é o homem temer ao Senhor e fazer uma manutenção da sua família. Segunda função do homem na família é ser o provedor do lar. Olha o que o verso 2 vai nos dizer: comerás o trabalho das tuas mãos. O homem tem que prover o lar. O homem ele tem que trabalhar para trazer o sustento. O homem ele tem que ser um trabalhador, e um trabalhador honesto. Ele não vai conseguir esse dinheiro na base do estelionato, na base do tráfico de drogas, na base do dinheiro ilícito, não. O homem tem que trabalhar e comer do trabalho das suas mãos com honestidade, irmãos. Com honestidade, é possível sim. Ser um trabalhador honesto e prover, trazer a provisão para o seu lar. Agora, meu irmão, se você casa, trabalha, e no final de semana papoca o dinheiro todo com bebida, com bebedeira, com promiscuidade, aí com certeza vai faltar na mesa dos filhos. E isso vai atrair muitos problemas para a sua casa. Por que o crente prospera? Não é porque ele aceitou Jesus e vai prosperar. O crente prospera porque ele, como temente a Deus, ele agora vai odiar o pecado. E aquele dinheiro que ele gastava no pecado, agora ele vai investir na família. Então, automaticamente, o crente prospera. Não por uma barganha, mas por causa de agora ele ter uma nova mentalidade para gerir os seus próprios recursos. É por isso que o texto vai dizer, ainda na parte B do verso 2, que feliz serás e irá bem. Tem muita gente buscando a felicidade. Mas deixa eu dizer uma coisa, a felicidade não está no pecado. A única coisa que o pecado vai trazer é a destruição. Pode até trazer um prazer efêmero, momentâneo, mas a consequência vai ser a destruição da sua família, a destruição dos seus recursos, a destruição da tua vida e a perda da comunhão com Deus. A única coisa que produz felicidade na vida do homem é o temor do Senhor, que vai trazer a felicidade e que vai trazer ao homem integridade, comunhão com Deus. Aí ele vai ser feliz. Essa é a função do homem na família. A função da mulher na família, o verso número 3 vai dizer que a mulher, ela será como uma videira frutífera ao lado da casa. O que é uma videira? A videira produzia a uva, e a uva produzia o vinho, que simbolizava alegria. A alegria da casa, irmão, tem que ser a esposa. Tem que ser a esposa. Muitos dizem que a alegria da casa é os filhos, mas aqui a Bíblia diz que a alegria é a esposa, uma esposa feliz, alegre, simpática, no lar, receptiva. A mulher não pode ser aquela mulher ranzinza, rabugenta, sem empatia alguma pelas pessoas, ignorante, grita, o filho sai da calçada, uma gritadeira, irmão. Uma murmuração, uma reclamação, não. Queridos, a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, em Provérbios 14, mas a tola destrói. O papel da mulher não é ser goteira, que fica pingando dentro de casa e vai lá no juiz. Tic, tic, tic. O papel da mulher não é ser goteira, é ser videira. Esse é o papel da mulher no lar. Ela está ao redor da casa, ela edifica o lar. Quem manda em casa é a mulher, não a tola. A mulher sabe, ela que manda em casa.
O homem pode até tomar uma ou outra decisão importante, mas na casa, quem manda é a mulher sábia. Ela vai edificar a casa, ela vai organizar a casa. Não adianta você estar querendo discutir com a mulher qual é a cor que tem que ser a parede, onde é que deve ficar o armário, deve ser a marca da janela. Não se meta com isso, irmão. Você vai encontrar encrenca. Quem manda em casa é a mulher. Trabalhe e traga o sustento. A mulher que é a videira, a mulher que é a alegria da casa. Se você for brigar por causa da cor da parede, você vai perder a sua bênção. E aí depois não adianta murmurar. Os irmãos vão entender o ministério de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A virtuosidade da mulher, ela não está na independência do homem. Porque tem mulher que se apropria do pensamento feminista e diz: eu trabalho, eu vou ser independente, vou depender de marido. Não, a virtuosidade da mulher não está nesse aspecto. A virtuosidade da mulher está no fato de tanto ela trabalhar, dar conta da casa, dos filhos e do esposo. Não, Alberto Júnior, é impossível. Não. Leia Provérbios do capítulo 31, do verso 10 ao 31, que você vai ver os aspectos da mulher virtuosa. É uma mulher que era trabalhadora, negociante, se acordava cedo, distribuía as atividades na casa, ela negociava, comprava terreno, chegava em casa, irmãos, ela ainda organizava o lar, educava os filhos, ajudava os pobres, e no final da noite a lâmpada não se apagava. É essa a mulher virtuosa, e é dessa forma que a Bíblia vai descrever ela. Por quê? Porque ela é videira. Ela é a alegria na casa, ela é que manda na casa, mesmo trabalhando. Quem manda na casa é a mulher. Aprenda isso, irmão. A última palavra é a do homem. Sim, senhora. Amém? Quem pode dar glória a Deus aí? Se os homens não der glória, a mulher vai dar. Glória a Deus. Queridos, a função dos filhos na família, como manutenção da família, está no verso de número 3, acompanhe comigo. Na parte B vai dizer que os filhos serão como plantas da oliveira ao redor da mesa. O lugar do filho não é no quarto, irmão. O lugar do filho é na mesa. Sabe o que é que o quarto ele tem produzido? Quarto mais internet tem sido a pior somatória para a vida de um jovem. Um quarto aliado à internet tem produzido uma geração de jovens vazios, depressivos e extremamente sensíveis. Ninguém pode pisar no calcanhar. Ninguém pode falar. Sensível demais. Já está chorando. Já está se derramando. São esses sensíveis que não querem casar, que não querem ter filhos, que não querem ser homem, que não querem ser mulher e vão ser tendenciosos ao lesbianismo, à depressão, ao homossexualismo. Por quê? Porque estão sendo envenenados pelo secularismo midiático que invadiu os meios de comunicação. Invadiu os meios de comunicação. Por isso que o lugar do filho é na mesa. O texto diz que os filhos serão como plantas da oliveira ao redor da mesa. Sabe por quê? Porque mesa é lugar de comunhão. Eu costumo dizer isso aqui em casa. E na hora do almoço, na hora da refeição, os filhos eles não podem estar comendo em cima da cama, no quarto ou na televisão, não. Tem que vir para a mesa. E na mesa, eles têm a prioridade de falar. Na mesa todo mundo se cala. A psicologia ensina que mesa é lugar onde devemos ouvir as crianças falar. Porque se você não quiser ouvir o que as crianças têm a falar, o pedófilo na internet vai ouvir. O gavião da internet vai ouvir. Por isso ouça os seus filhos. Ouça quais são os anseios dele. Ouça quais são as suas necessidades, os seus dilemas, as suas dificuldades. Então nós deixamos as crianças falarem alguma coisa, perguntarem alguma coisa. E depois é que nós concluímos a fala. Porque mesa é que é o lugar da criança. É na mesa que ela tem comunhão, é na mesa que ela aprende o verdadeiro valor e significado da vida, é na mesa que ela estuda, e é na mesa que ela se prepara para os dilemas da vida. Então os teus filhos, eu profetizo, que serão como
oliveiras ao redor da tua mesa, como plantas da oliveira ao redor da tua mesa. E qual que é o grande benefício, irmão, que a família, como projeto de Deus, pode provocar, pode produzir na terra? O verso de número 5 vai nos dar essa resposta. Estamos quase concluindo. Vai nos dizer: o Senhor te abençoará desde Sião, tu verás o bem de Jerusalém e em todos os dias da tua vida. Sabe qual é o maior benefício de uma família apostólica que passou por uma manutenção, que passou por uma resiliência espiritual da parte de Deus? O maior benefício é que ela se torna uma bênção para a cidade. Desde Sião até Jerusalém, ela se torna uma referência para a sociedade, e ela se torna uma extensão do céu na terra. Uma família apostólica é mais relevante do que qualquer igreja fora da vontade de Deus. Uma família faz a diferença. E eu profetizo e creio que a sua família será essa família apostólica na terra. Só existe uma forma de experimentarmos o céu na terra: é através da família. O céu se resumirá a uma grande família. Mas aqui na terra, nós temos a possibilidade de receber o galardão que só receberíamos no céu, de receber a herança que só receberíamos no céu, e de desfrutar do céu na terra. Só quem tem família, só quem é família sabe que, apesar das dificuldades, irmãos, é maravilhoso. Coisa tremenda da parte de Deus. É coisa extraordinária da parte de Deus. E diferente dos discursos que temos ouvido, que casamento é ruim, não se case, ter filho só dá gasto, esqueça os discursos vazios de uma sociedade decadente e pós-moderna. Adeira o discurso da Bíblia, as verdades bíblicas que têm promessas de Deus a respeito da família. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para concluirmos, eu quero falar sobre a quarta fase de uma família, que está no verso 6. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. A primeira fase da família, casamento. A segunda fase da família, reprodução. A terceira fase, manutenção. E a quarta fase, jubilação. É quando a família vai passar por uma jubilação. Você não vai ver apenas os seus filhos, mas agora vai ver os filhos dos teus filhos. Você vai ser avô. Agora você vai ser avó. Agora você vai estar um pouquinho mais velhinho, mais maduro, e vai ver os seus netinhos crescerem. E aí, irmão, se ser pai é bom, ser avô deve ser surreal. Deve ser uma coisa extraordinária, sublime. Imagine aquele casal de velhinhos, irmãos, agora aposentados, sem ter que trabalhar, sem ter que ralar, vivendo uma quarentena eterna, olhando para o passado, para as lutas, para as vitórias, para as conquistas, os obstáculos que tiveram que enfrentar. E agora convidam filhos, netos, quem sabe até bisnetos, para comemorar um aniversário, para comemorar um dia dos pais, para comemorar uma data comemorativa, e você está ali revendo seus filhos, agora homens, mulheres, aqueles filhos que você educou na mesa, aqueles filhos que você educou nos princípios do Senhor, e agora você vê os netinhos ali correndo. É coisa tremenda, irmãos. É coisa tremenda. É a coroação. É por isso que chamam os velhinhos de coroa. Não é por outra coisa, não. É porque eles são a jubilação. Eles estão vivendo essa fase. Eles estão sendo coroados. A terceira idade, a quarta idade é a coroa do projeto de Deus chamado família. Os avós e as avós. Muitos não valorizam os idosos, mas eles são verdadeiros vitoriosos, porque eles estão jubilando o projeto de Deus, jubilando o cumprimento da missão na terra, desse projeto chamado família.
e fazendo a contagem regressiva para se encontrar com Deus e apresentar diante de Deus o cumprimento da sua missão. Deus, eu cumpri o projeto que tu tinha na minha vida, chamado família. Vi meus filhos, os filhos dos meus filhos, os meus bisnetos, e agora estou aqui para viver eternamente contigo na glória. Queridos, você não precisa chorar eternamente a morte dos idosos, porque eles cumpriram a sua missão. Salmo 90 vai dizer que a vida do homem até 70 anos, depois disso é canseiro e fadiga. Eles estavam na contagem regressiva. Eles cumpriram a missão. Eles viram criar os filhos. Quem sabe sobrinhos, filhos adotivos. Viram os netos crescerem. Viram até os bisnetos. Alguns viram até os tataranetos. Deixe eles descansarem em paz com Deus. Não precisa ficar se mutilando. Ele cumpriu a missão dele. A melhor coisa que você tem a fazer é seguir o exemplo desses homens e dessas mulheres que cumpriram a sua missão e viram a paz de Deus sobre Israel. Aleluia. E viveram todas as fases do maior projeto de Deus na face da terra, chamado família. Se coloque de pé essa noite, eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus.